Olá, estamos começando mais um Comunicando Conscienciologia. É o programa que vai ao ar na TV Poa, canal 6, TV Comunitária. Vai todos os domingos às 10 horas da manhã e também às sextas-feiras a partir das 13h30. Esse programa é um programa do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Na realidade, a conscienciologia é o quê? É o estudo da consciência. É a forma de ver a consciência de uma maneira mais integral. E o que é a consciência? A consciência é esse ego, a sua essência, também conhecido como alma, espírito, é todo um princípio inteligente. Nós do IPC fazemos essa abordagem a partir da seguinte lógica, da premissa do não acredite em nada, e sim tenha suas próprias experiências. No programa de hoje nós vamos estar fazendo agora a entrevista com uma pessoa que já é conhecida de vocês aqui, telespectadores, que é o próprio âncora do programa, o professor Gabriel Lara, né? E nós vamos estar abordando aqui um tema que ele está trazendo referente à autoconfiança existencial. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, agora como convidado e entrevistado, né, o professor Gabriel Lara, e falar um pouquinho sobre o tema, né, começando pela própria definição. Autoconfiança existencial é um nome que já chama bastante atenção. E o que é efetivamente autoconfiança existencial? Legal. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui, podendo falar para vocês um pouco desse tema de pesquisa, poder estar sendo entrevistado pelo professor Dirceu aí, que foi uma das pessoas que me abriu as portas na instituição do IPC. Então é muito bacana poder estar trazendo esse tema assim para vocês. Então o que é autoconfiança existencial? A autoconfiança existencial é a capacidade da pessoa, da consciência, né, de uma maneira geral, confiar nas próprias capacidades. Então a gente começa a trazer não aquilo que o outro, né, que as outras pessoas trazem e vão te determinando o que tu tem que fazer, e sim o que realmente é importante para ti, tu confiar em si mesmo, né? Pegando a etimologia da palavra, essa questão do auto, né, vem do grego, eu mesmo por mim próprio. E confiança é confiar, questão de segurança também, né? Só para a gente dar uma introduzida nessa questão conceitual, né? E assim, na realidade esse tema, autoconfiança existencial, ele é uma proposta de uma autopesquisa, que é um curso, né, que tu vai estar fazendo, a gente chamando dos cursos livres, é um curso institucional do próprio IPC, que aborda a questão da comunicação dessas autopesquisas, que é um tema específico do autor. Mas o que te levou a querer estudar a autoconfiança existencial? Onde é que partiu esse interesse? Perfeito. Então, como desde criança eu sempre fui muito confiante, então eu quis passar para o pessoal que era... Como é que se fazia? Assim? Não, brincadeiras à parte, na realidade, eu comecei a identificar que desde a minha infância, né, pegando como hipótese até de outras vidas, a gente traz essa questão de insegurança. Então eu tinha muito medo e era muito inseguro. E por mais que eu tivesse algumas características de qualidade, digamos assim, eu só conseguia olhar o que não era qualidade, digamos assim, os defeitos. E esse medo... Olhava o copo sempre meio vazio. Meio vazio. E essa insegurança me acompanhava muito ao decorrer da minha vida. Então, para vocês terem ideia, eu tinha medo de dormir sozinho no quarto, por exemplo. Eu dependia das pessoas ou de alguém para ficar comigo porque eu tinha medo. Então, totalmente inseguro essa condição, né? Então, sempre dependia de alguém que ficasse junto comigo. Aí quando eu comecei a estudar mais a fundo essa questão do parapsiquismo, da conscienciologia, eu comecei a identificar o que estava por trás disso. Aí começaram a vir ideias, né, do próprio paradigma religioso que eu trago de outras vidas também, que é essa questão de depender de alguém superior para te conduzir ali também, né? E essa questão de desreprimir, não ter medo de enxergar um espírito, por exemplo. Então, porque desde criança eu tinha essa questão de enxergar espíritos, só que isso me assustava muito. Quando eu entendi essa condição, que eu comecei a mudar. Aí começou com um tema de pesquisa, que eu apresentei em seminário de pesquisas, comecei a aprofundar mais nesse tema, e aí surgiu nesse curso livre, que traz ideias que o autor, no caso eu, passei para conseguir estar cada vez mais constituindo a autoconfiança existencial. Entendi. E assim, dá para a gente fazer um paralelo para entender um pouco melhor qual seria uma diferença? Tu falasse da questão da segurança. Existe diferença, semelhança entre segurança e autoconfiança? Como é que funciona essa relação? O que eu vejo é o seguinte, a segurança, no caso, é um sinônimo da confiança, né? Então, até se forem procurar no dicionário, vai ter essa questão de sinônimo. Mas no meu caso, o que eu vejo? Né? Abrangendo a minha pesquisa ali, eu vejo que a segurança vai ser consequência da autoconfiança, né? Porque normalmente o que a gente fala,
Não, para eu me sentir seguro, eu preciso que alguém me diga que eu estou indo bem, ou que eu estou fazendo a coisa certa, e aquilo vai me trazer uma certa segurança, né? Então, se a gente for analisar de confiança e segurança, vai estar mais ou menos sinônimo, mas uma vai estar interagindo com a outra, digamos assim, né? Acaba se criando dentro dessa questão das interações uma influência, todas as nossas interações geram influências, né? E a gente acaba recebendo influências positivas e nem tanto por influências negativas. Mas às vezes a gente deixa que elas, mesmo as negativas, é possível se deixar que elas acabam incidindo de uma maneira muito ampla em ti. Na Conscienciologia a gente fala de um conceito chamado do binômio admiração e discordância, que eu sei que tu também aborda no teu material. Qual é a influência dessa relação, desse binômio admiração e discordância na tua pesquisa? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente consegue, dentro da nossa pesquisa, classificar dois tipos de pessoas, né? As pessoas que não são confiantes, né, inseguras, que a gente pode classificar assim, ou os falsos confiantes, né, que a gente trouxe esse tema assim. O que seria essa condição desses falsos confiantes, digamos assim? É aquela pessoa que se acha, né? Ela acha que tem muita confiança, que ela é segura de si e tudo mais. Mas para ela fazer isso, ela precisa rebaixar o fulano, o beltrano, o ciclano. Quando alguém fala alguma coisa para ela que ela não gosta muito, ela, ao invés de ir lá expor para a pessoa ou trazer a responsabilidade para ela procura falar mal nas costas, as famosas fofocas que a gente fala. Então essa pessoa a gente vê que só em termos ela acha que tem essa questão da confiança, mas na realidade ela é insegura. Porque quando eu preciso rebaixar alguém para tentar me colocar acima, então na realidade eu sou uma pessoa insegura. E tem aquele outro lado que já de pronto já se coloca abaixo da outra pessoa, né? Que vem muito esse paradigma religioso que a gente trazia de depender de alguém superior para poder fazer as coisas para mim. Só que eu não coloco só em Deus ou em outras condições religiosas, eu coloco na minha relação com as outras pessoas também. Então, por exemplo, eu acho que o meu chefe é superior a mim. Então, o meu chefe que manda e determina o que faz. Então, se o fulano falou que eu sou A, seja positivo ou negativo, eu vou acreditar naquilo piamente, vou absorver aquilo. Se falou que eu sou B, eu também vou acreditar naquilo, seja positivo ou negativo. É sempre a reboque da visão de um terceiro. Então, se a pessoa falou que eu tenho uma qualidade muito boa, aí eu já fico muito bem. Olha como é legal, eu tenho uma qualidade muito boa, ela me falou isso aí assim, assado. Se fez uma crítica, eu já me incomodo também. Aí, onde é que entra o binômio admiração e discordância? Essa questão é a gente ir na ideia e não na pessoa. Então, assim, o que a pessoa está falando para mim? Qual é a crítica ou elogio que ela está fazendo para mim? O que aquilo pode agregar na minha pesquisa? Ok, eu vou levar em consideração isso que ela está trazendo, mas se por acaso aquilo me incomodou, eu vou trazer a responsabilidade para mim. Então, eu estou indo na ideia. Olha, essa ideia, Dirceu, que você está trazendo, eu não concordo com você. Mas eu não deixo de gostar de você, não deixo de me relacionar bem com você. Porque a gente tem essa tendência, não, a pessoa falou alguma coisa que eu não gosto, já fico de mal, já fico bravo. Mas por que aquilo repercutiu em mim, né? O que tem na outra pessoa que reflete em mim que eu não gosto? A essência do binômio, ela funciona muito com a tua capacidade de autocriticidade e posicionamento. Perfeito. Né? Tu precisa se reconhecer bem para poder saber o que tem lógica, né? E mais do que lógica, o que também muitas vezes tem discernimento. Porque às vezes existem falácias lógicas que podem confundir. Então quando tu tem um autoconhecimento, uma autocriticidade, é mais fácil de se posicionar, né? Perfeito. E aí entra um tema que a gente está fazendo um estudo aprofundado, que até eu nomeei como efeito fênix. Então essa capacidade da pessoa otimizar essas reciclagens dela. E sempre com esse foco de trazer a responsabilidade para ela mesma. Então assim, tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Então não cabe a mim ficar julgando ou criticando o outro, a não ser a mim mesmo, né? Então isso aí faz toda a diferença. É um dos temas que a gente vai aprofundar no curso livre também. Muito interessante. Gabriel, o que a gente percebe, a Conscienciologia, ela tem várias especialidades de atuação, tem várias formas da pessoa poder fazer a sua autopesquisa, fazer esse aprofundamento na sua essência consciencial. Uma delas é o que a gente chama muito da condição da conscienciometria.
né? E a conscienciometria, o que ela é? Metria, né, de medida, medida da consciência. Então ela auxilia muito em a pessoa ela ter uma condição da autoimagem mais verdadeira, mais realista de si mesma. Ela não está nem aquém, seja pelo que os outros dizem ou pelo que ela acha, né, como se diz, está rasgando o céu, está achando que é o super-homem, ou nem abaixo, nem aquém, né, achando que está sempre ruim, que às vezes a pessoa falta se atualizar de si mesma. Essa condição da autoimagem, como é que tu vê referente a essa condição da autoconfiança? Como é que funciona esse mecanismo aí? Essa pergunta traz muito a ideia de como anda junto uma com a outra, né? Porque normalmente o que acontece? Na sociedade em geral, a gente quer ter uma imagem boa, quer ter uma imagem sadia, digamos assim, e aparecer para os outros. Então até traziam em outros programas aqui essa questão de como que a gente é ligado pelo que os outros vão pensar da gente. Então eu não estou comprando talvez um carro, alguma coisa, porque eu gosto, e sim porque eu quero mostrar para o outro, né, na falsa tentativa de mostrar que eu sou alguém superior a essa pessoa. Então a gente vai criando várias máscaras e vários mecanismos de defesas para esconder quem realmente a gente é, tentando disfarçar essa questão da nossa autoimagem. Mas se a gente for pegar com base no paradigma consciencial, expandindo a visão multidimensional, né, trazendo além desse corpo físico, nós vamos ver que é tudo escrachado. Aqui a gente consegue esconder um pouco mais, mas em comunicação com outros espíritos ou com consciências, como nós chamamos aqui, as consciências extrafísicas, a gente vê que a gente está sempre sendo observado. É a condição de consciência cobaia, né? Você está sempre sendo observado. E essa questão da consciência cobaia até tem um curso que trata bem isso aí, que é da Conscious, que é a questão da conscienciometria que você trouxe, Terceiro, que aborda você ir se conhecendo mais, você se aprofundar na autopesquisa. Então isso é muito interessante para saber realmente quem você é, não querendo ficar acima nem abaixo, mas realmente sabendo quem você é e para que você vai, o que você precisa melhorar. Se a gente for pegar em termos de evolução, tem várias hipóteses de consciências que estão no caminho evolutivo, digamos assim, né? Sim. Que a gente pode trazer a hipótese de serenão, de evoluciólogo e tudo mais. Então, se a gente for ver essa escala evolutiva, a gente conhece muito pouco o que vem além disso. Sim. Então, a gente vai ver que a nossa condição agora é de mini peça de um maxi-mecanismo. Gabriel, vou te pedir um instante, então, tá muito boa a nossa conversa, e vamos pegar a partir desse tema aí da evolução, da autoimagem, mas vamos fazer o nosso intervalo, em seguidinha nós já estamos de volta aí, fiquem com a gente. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Então estamos voltando aqui com o nosso Comunicando Conscienciologia, e no último bloco a gente tinha parado um pouco falando da questão da autoimagem e a relação que esse processo de como a gente se enxerga e como a gente se entende tem a ver com o processo evolutivo. Como é que está isso daí dentro do teu tema de pesquisa, Gabriel? Perfeito. O que a gente consegue analisar, Dirceu, é que quanto mais a pessoa evolui, digamos que a gente estava conversando antes, mais fica madura, digamos assim, mais ela abre mão desse processo egóico. Então ela não precisa mais ficar aparecendo ou dizendo que é A, que é B, que é C. Ela simplesmente faz aquela assistência silenciosa. Ela está, por exemplo, ajudando alguém sem precisar mostrar que está ajudando. Então se a gente começa a analisar essa escala evolutiva, onde o topo é o serenão, que seria a consciência mais mais lustra para o processo evolutivo que a gente consegue estudar até hoje, ela já passou por todas essas condições egóicas, digamos assim, é a consciência que mais tem paracicatrizes, que trouxe uma série de históricos e conseguiu chegar nessa assistência mais ampliada, porém de forma silenciosa, né? É o gigante silencioso, digamos assim. Então a gente analisando isso tem tudo a ver. Quando a gente vai abrindo mão do nosso processo egóico, da nossa autoimagem,
a gente vai ficando mais maduro e conseguindo ampliar a nossa assistência. Então isso aí vai fazer toda a diferença para o processo evolutivo, a gente começar a abrir mão. Porque às vezes são pequenas coisas que a gente já pode abrir mão da nossa autoimagem, só que a gente ainda fica focado no umbigão. Então... Mas isso, por outro lado, também, na outra ponta do processo, não significa a pessoa perder as possibilidades de ter autoenfrentamentos e se colocar, como se a gente fala muito, nas chapa-quentes, né? No sentido de ter oportunidade de aprendizado e ir em cima, no sentido, inclusive, para priorizar a assistência. Né? Então, como é que tu vê isso? Como é que funciona essa... Aí tem uma questão interessante que é a questão da liderança. Então, nós todos somos, de alguma forma, vamos representar ou vamos influenciar demais consciências. Então, a grande questão é a seguinte: esse trabalho que eu vou fazer, ou essa assistência que eu quero fazer, será que é importante eu estar me colocando à frente do processo, seja dando um curso, uma palestra, seja estar conversando com alguém? Eu vou ter que me expor, eu vou ter que aparecer. Mas o foco não é o ego, o foco é a assistência. Então tem muitas coisas que a gente vai trabalhando ao decorrer disso que a gente começa a identificar. Bom, eu tenho esse traço que eu tenho que melhorar, mas eu tenho muitos outros traços. Isso não pode ficar mais à tona, não pode sobrepairar, digamos assim, do que esse outro na minha decisão para ir fazer aquela assistência. Na dúvida, assista. Vai e faça assistência que você vai estar ajudando as outras pessoas e vai estar se ajudando também. Porque o assistente, a gente fala que é o primeiro a ser assistido. Então, quando você está ajudando alguém, ocorre essa troca de assistência. Então, assim, abrir mão do ego até para poder fazer assistência, para se colocar lá à frente do processo e poder abrir mão do ego. Perder o medo de parecer feio ou não, e se colocar à frente do processo, porque você, como líder, você vai estar ajudando uma série de outras pessoas. Então muda essa visão de egóica para aparecer e sim para o que é prioritário ali, o porquê que é preciso você estar ali dando palestra, curso, escrevendo um livro, por exemplo. Até porque tem muito a lógica de tu quer receber mais assistência, esteja na frente nos processos de assistência, né? Porque o amparo não vai estar contigo para estar olhando televisão em casa, né? Então, estar ativo nesses processos assistenciais também é bastante importante. Arregaçar as mangas mesmo e trabalhar. Gabriel, também tem uma questão interessante que eu já percebi na tua pesquisa, que tu faz alguns paralelos, né? Algumas relações entre a condição da autoconfiança e outros elementos, como o autoenfrentamento, como a questão da autoculpa. Poderia abordar alguns dessas relações aí que tem dentro do teu trabalho? Perfeito. Então, trazendo esse gancho que a gente está trazendo antes, de como a gente saber realmente quem a gente é. A gente precisa se autoenfrentar, por exemplo, para poder ver ali o que a gente está multidimensionalmente, qual é a nossa repercussão ali. Então, assim, se eu não for me pesquisar, eu não vou saber muita coisa de mim. Eu vou ficar ali parado, não quero trabalhar no comodismo, eu não vou saber muita coisa. Então, tu se enfrentar, poder colocar o dedo na ferida, vai fazer a diferença. E isso entra aquela condição do efeito Fênix que a gente trazia, de você poder aprofundar nos seus processos e sair melhor deles, né? E poder, por exemplo, fazer assistência, poder ajudar os outros com relação a isso. Aí a gente pode trazer a autoconfiança e a solidão, por exemplo, o quanto que você se sente sozinho, se sente melancolia, para trazer essa condição. Então a gente faz esses paralelos para dizer assim, autoconfiança é trabalhar no autoenfrentamento, é trabalhar na solidão, trabalhar no parapsiquismo. Então tem uma série de fatores que a gente vai conseguir percorrer durante o curso, que a gente vai aprofundar nisso. Essa questão, por exemplo, da autoculpa, quando tu tem alguma condição da autoconfiança ou da autoculpa, ela diretamente mina a condição da autoconfiança. Né? Ela acaba sendo um contraponto negativo desse processo. Né? Então, o mais sério, às vezes, é se conhecer efetivamente, aprofundar dentro dessa condição da autopesquisa, porque a autoculpa também é perda de tempo. Né? Vale mais tu entender que tu teve determinada limitação, claro, e aprender com ela e buscar não ter novamente aquela demanda negativa. Legal. Isso é que você trouxe no primeiro bloco, o copo está cheio ou vazio, também cheio ou meio vazio. Então isso aí, a gente faz 1000 coisas boas. Então vai lá, faz um monte de coisa legal, tudo mais. Uma coisa que você faz que não foi tão bacana assim, já é motivo para você estar se culpando. Aí a gente pega o chicotinho, né, e se martiriza, e aí traz toda aquela condição patológica. Se eu focar no problema, só no problema, não que eu não possa analisar isso aí que eu tenho que melhorar,
se eu focar só nisso, meu foco vai estar focado só nisso aí. Então essa questão da autoculpa, a gente tem várias qualidades, vários trafores. Só que a gente vai focar nos trafares. Então a autoculpa é eliminar essa autoculpa e assim, bom, o que passou, passou. O que eu posso fazer daqui para frente? Eu não tenho nada que eu possa fazer para voltar atrás, né? Eu posso, daqui para frente, estar reconciliando com as pessoas que eu prejudiquei ou não, enfim, mas sempre vai ser daqui para frente. Eu não posso esperar, no futuro vai acontecer isso. E nem pensar no passado. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer daqui para frente. Porque as minhas escolhas agora, o meu posicionamento agora, vai repercutir no futuro. Então é daqui para frente. Ser proativo para ao mesmo tempo abordar numa lógica de um autodidatismo evolutivo, né, de ver as barreiras muitas vezes como oportunidades, né, de reciclagem e tudo mais. Perfeito. Gabriel, também tem uma outra questão que eu acho que é bastante interessante, inclusive tem a ver com essas relações que são feitas da condição da autoconfiança, que é um processo que tu faz com o medo. Né? Então, como é que funciona esse mecanismo do medo dentro do teu tema de pesquisa? Perfeito. Então, essa questão, como eu trouxe antes, que essa condição do medo sempre me acompanhou. Então, assim, o que acontece? Estudando na parte física, o medo, na realidade, nós temos as amígdalas cerebrais e elas disparam um sinal de alerta dizendo que tem alguma coisa errada ali no processo e gera o teu corpo ficar com aquela sensação de temor e tudo mais. Né? Nessa condição do medo, tem duas possibilidades que, pelo que se estuda, vendo outros autores pesquisando da psicologia e tudo mais, que é a condição de luta ou fuga. Então você se depara com uma situação que as amígdalas dispararam, soou aquele sinal de alarme, você tem duas possibilidades. Ou você enfrenta, luta, no caso, que a psicologia traz, ou você foge. Então isso aí vai fazer muita diferença nessa condição, o que você vai fazer com aquele processo. Tem até uma autora que traz que o medo, o ápice dele fica 10 minutos. O ápice dele vai durar 10 minutos. Então se você tem 10 minutos mesmo, você começa a técnica de autoenfrentamento, eu vou enfrentar esse medo, custe o que custar. Então assim, tem o medo que é positivo, que é o medo que você, para sobrevivência. Assim. Agora, quando ele se torna uma coisa exacerbada, patológica, sem racionalidade, aí que é prejudicial. Então, Gabriel, como é que a gente qual o objetivo efetivamente de tu ser mais confiante? Eu acho que isso tem a ver com a condição da pesquisa que tu está fazendo. Né? Perfeito. Então, por que a gente vai desenvolver essa questão da autoconfiança? Quando a gente se torna mais confiante, a gente consegue assistir melhor as pessoas. Então, quando eu vou superando esse meu medo de enxergar espíritos, ou consciex, enfim, começo a ampliar esse processo e começo a fazer uma assistência melhor. Então, o objetivo principal de você desenvolver qualquer capacidade sua é você conseguir passar para outras pessoas a sua trajetória e ajudando elas a conseguir fazer isso também. Então, o objetivo que nós viemos para cá é ajudar os outros, é assistir. Então, desenvolver a autoconfiança nada mais é do que fazer assistência. Perfeito, então. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa Comunicando com Sociologia. Queria agradecer a presença aqui do nosso entrevistado Gabriel, também âncora aqui do programa, e passar um pouquinho das atividades aí, o CL, né, o que é o curso livre com esse tema Autoconfiança Existencial. Gabriel vai estar começando ele na cidade de Santa Maria, logo depois da Feira do Livro da cidade, né? E passar também que o IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem uma agenda forte aí de atividades com palestras gratuitas todas as sextas-feiras, a partir das 19h30. Você encontra maiores informações também pelo site, que é o ipc.org, ou então a partir do telefone, que é o 051 3224 0707. Então agradecemos aí também a audiência, agradecemos o professor Gabriel e fica com a gente para o próximo programa. Até a próxima. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707.